Fala, gente! Bem-vindos a mais uma temporada do Podcast Somos. Aqui a gente começa a nossa terceira temporada. Continuamos aí, ainda ao vivo, ainda presentes. Ainda nós. Eu sou Portela, Eu sou o Olavo Pacheco. que vocês não conhecem, mas vão ter o desprazer de conhecer. Alguns de vocês. Alguns de vocês conhecem, talvez. E o Bruno, que vocês já conhecem do Temos primeiro episódio da nosso primeira repeteco. temporada. Nosso repeteco aí, sempre abrindo as temporadas. Boa, parte 2. Tava prometido, hein? Desde o primeiro Eu achei episódio que tava não iam prometido. chamar pra segundo. Não. Você que pediu a parte 2 do Bruno, você que implorou pra gente, né? Ninguém Agora você implorou. é Estamos obrigado aqui. a assistir. Não, assiste. É. Agora vai assistir. Curte, dá like. E o tema hoje é cadeia, prisão, presídio. Por que será? Por quê? Porque... A galera pediu, a galera ficou curiosa depois Bruno do vai último contar. episódio. Tá, então só lembrando assim, você que não viu esse episódio do Bruno, Vai lá. volta lá. Não é difícil de achar, é o primeiro. Não, primeiro, Número joga a barra Número um. tudo lá pra baixo. Antes você pega o sininho lá, ativa o sininho. O que Ativa que o tem que fazer? sininho, Tá tem moderno, que- hein, É Brunão? protocolo dos Você tá bagulho, eu vi moderno, o que script. isso? É, mano. Não sou eu que tô falando, é o Bruno. É. Sigam. Você vai lá, curte, segue, se inscreve, se inscreve. E faz o que tem que fazer, né? O que acontece com quem não faz isso? Eu ia falar vai pro inferno, mas não. Não, olha só. Não faz. Pronto, perdeu. Playboy. Ó, Pode, por favor, faz sim. Faz e comenta. Põe comentário ruim. Pode comentário... xingar. O importante é Não, engajar. comentário ruim é melhor do que o não Dá um comentário. engajamento, porque a galera vem falar. É, Ou vem os proteger ou vem haters. junto. Pode né? até dar dislike. Você sabe que hater é contratado hoje pra fazer... É mesmo? Nossa, velho, o bagulho é louco. Pensei que o crime organizado era ruim, mas o empresarial é pior ainda. As empresas contratam haters. Porque engaja, né? Porque engaja, dá assunto, dá... Vai, vamos lá, o tema é outro. É outro. Mas enfim, se você quer saber a história de conversão do Bruno, você volta lá, sabe a história dele inteira. Capítulo 1. Não é fácil. E aí, dava pra fazer um filme aí do Brunão. Sim. E aí a gente para aí na história da cadeia. Cadê? Mas antes, Fala, a gente filho. queria saber um pouquinho do primeiro episódio, porque tem um tempo já que a gente lançou Tem o um primeiro episódio, e a gente queria saber se teve alguma repercussão, assim, com você, se as pessoas Cara, chegavam pra conversar de coisa que você falou no primeiro Você ficou episódio. famoso? Nossa, mano, ó, eu tô vivendo de likes agora. Não, tô Que zoando, isso? né? Que isso? Tô monetizando, a minha rede tá... né? Foi interessante, por exemplo, no nosso organismo igreja, muita gente falou, cara, assisti o podcast da Presbi, poxa, foi legal, porque escutar um pouco o seu testemunho, né? É legal, assim, saber que acrescentou, né? A pessoa levou a pessoa a pensar, levou a pessoa para uma outra realidade, porque não é, às vezes, a realidade que a gente está acostumado a viver dentro daquela estrutura eclésia, né, igreja. Então, existe vida fora dos muros da igreja, né? E muito mais vida do que até dentro da igreja, às vezes, não... Né? Bom, ou seja, a igreja não é limitada em muros. Então, as pessoas vieram, perguntaram e foi bem legal, né? Bem bacana mesmo. E conhecer uma história, né? Uma história de vida, um testemunho, é bem bacana. Então, Pô, uma parte que me impactou bastante Fala. foi quando você falou do espelho. Do espelho. Porque quando eu vi, eu tava na faculdade, a gente tava vendo sobre o estágio de espelho do Lacan. E eu lembro que uma professora me falou que um dos medos da gente quando a gente se olha no espelho, principalmente no momento que a gente não tá bem, é de ou não se achar no espelho, de você não se reconhecer, ou de, às vezes, pior, você se achar quebrado. Você se vê ali dentro, mas você se vê quebrado. Mas você sabe, esse negócio do espelho foi assim o grito, né? Foi o ponto onde tudo mudou. Eu vejo que aquilo é um marco onde mudou a trajetória da minha vida. Porque eu cheguei primeiro, o espelho é o inimigo número 1 de todo dependente químico, de todo depresso, de toda a pessoa que está passando por um momento ruim de morte na vida dele. Você não vai olhar para o espelho. Então, olhar para o espelho e dar um grito, por que você me fez, Deus? Qual o propósito da minha vida? Aquilo mudou muita coisa. Talvez eu virei uma chave ali, né, importante na minha vida. Um mês depois, eu estava numa igreja recebendo a resposta. Então vai lá no episódio 1, você vai ver Muito isso daí. boa essa história, inclusive. Recebendo a resposta de Deus, ou seja, tendo a ciência que Deus existia e que Deus era vivo e resgatava aquele que estava perdido e morto, né? Então é bem bacana. Eu vejo que é um ponto assim decisivo na minha história, né? E lá no outro podcast você conta então essa história de como você foi preso.
Dá uma relembrada aí pra gente, só pra puxar o gancho. Olha só, eu venho, a gente vai falar um pouco de cadeia, de assuntos que acontecem dentro. Eu gosto muito de ressaltar, e eu vou te falar, são mais interessantes os assuntos que eu vivo hoje, como capelão carcerário, como um cara que trabalha com projetos dentro do sistema carcerário, do que quando eu estive preso. Né? Eu acho que é muito mais legal. Então, eu passei por diversas situações na cadeia. Então, eu fui um químico dependente, fui um usuário de drogas por 22 anos. Com isso, a gente está falando dos anos 80, né? Anos 90, e com isso era tudo novo. Não tinha droga que você não sabia que era droga. A exploração então, de um desconhecido. E eu acabei amargando com o pior do percurso, né? Usuário, rebelde, tudo. Eu acabei indo para instituições, então, tanto de instituições para tratamento de químico dependente, que é bem diferente das instituições de hoje, casa de recuperação, né? E eu também fui parar dentro de algumas cadeias, né? Então, a minha primeira prisão foi aos 14 anos de idade. Cara, eu era um menino na escola. Fui preso na frente da escola e fui levado para uma delegacia. Então, quer dizer, tem várias trajetórias. E eu tive períodos preso de meses, como de 1 ano e 9 meses, mas eu sempre consegui, de uma certa forma, não passar muito tempo dentro da cadeia. Ou seja, 1 ano e 9 meses é muito tempo. É bastante tempo. É muito tempo. Mas em proporção penas que você vê hoje em dia de 9, 15, 20 anos de cadeia. Então, eu tive várias experiências dentro do cárcere, e a minha última prisão, essa que eu acho que é a mais interessante de todas, porque eu já era da igreja, convertido, eu era pastor de jovens, isso foi em 2007. Eu estava voltando com a minha esposa de uma missão em Picos, no Piauí. A igreja gostou muito da missão, o jeito que a gente interagiu com a missão, e queria levar a gente para fora do país, para Maputo, na África. E eu tinha perdido o meu passaporte, e aí eu fui fazer perca e extravio do documento da delegacia aqui do bairro. E o delegado do bairro me conhecia. Quando ele foi fazer o BO para mim, ele olhou no sistema lá e falou: poxa, Brunão, pastor, tem um mandato de prisão aqui de 10 anos atrás, então, de 1997. Quer dizer, é o fruto do pecado. Né? E eu estava sendo procurado há 10 anos. E ele falou: não, fica tranquilo. E você não estava nem se escondendo, né? Não, eu não estava. Eu já tinha só não quiseram te achar, né? Eu já tinha desistido de mim. Campeão dos esconde de Barueri. E aí eu fui para a cadeia. Ele falou: não, você vai sair logo, aquele negócio, você é réu primário, você tem residência fixa, você tem bons antecedentes, você é pastor local, de jovens, todo mundo te conhece. Abraço. E aí eu voltei para a cadeia, numa outra situação, não mais na situação de que eu estava fazendo algo errado, mas na situação de que eu fiz no passado algo errado, não respondi por aquele crime naquela ocasião, e fui responder, fruto do pecado. Né? Fui para a cadeia e lá foi muito interessante, porque o que um pastor vai fazer na cadeia? Não era a realidade, eu não tinha cometido um erro, um delito naquele momento. Sim. Eu tinha cometido um delito há 10 anos atrás, antes de me converter, ou seja, numa outra situação de vida, né? Numa outra vida, na minha vida, vamos dizer, entre aspas, passada. E aí eu fui para a cadeia no primeiro dia que eu estava lá, né? Depois que eu passei a primeira noite na cadeia, que é essa... Você nunca esquece da primeira noite em todas as cadeias que você vai preso. Primeira noite? Cara, é sempre bizarro, velho. É sempre bizarro. Porque assim, você chega numa cela, você já conhece o proceder, sabe como você tem que entrar. Cela compartilhada? Não, é individual, com ducha quente, a sauna no fundo. Né? A cela. Então, eu chego numa cela às 21 horas, mais ou menos, 20 horas, que eu entrei, depois de fazer triagem e tudo,
E eu entrei na cela e já tinha montado a praia, ou seja, a cama, porque é uma cela com 4 lugares, uma cela feita para 4 pessoas, tinha 21. Então eu fui dormir na praia, exatamente no último lugar da praia, que é do lado da grade, da capa. Então, a primeira noite, outra, era inverno, início de inverno, uma noite fria, garrafa PET tampando os vãos da grade. Quer dizer, eu não digo que é assustador, porque eu já tinha passado por outras situações, mas é tenebroso, cara. É tenebroso. Principalmente na situação já de convertido. Né? E uma série de questionamentos, porque, cara, eu não tinha feito nada errado naquela ocasião. Sim. Eu estava sendo preso por uma coisa que supostamente eu estava envolvido há 10 anos atrás. Beleza. Aí eu passei aquela noite, você não dorme, aquela... E o banheiro? Era tudo abertão lá, privadona? Sim, você tem o boi, que é junto com a cela. Né? Tem lugares que é junto, tem lugares que não é tão junto assim. Bom, e aí fui para lá. No outro dia, aconteceu uma situação de um cara que... Não sei o que o cara entalou, teve intoxicação alimentar, não sei. O cara estava morrendo na cela e perguntaram se tinha algum irmão da igreja na cadeia para poder orar pelo cara. Aí como eu tinha entrado uma noite antes, o cara que eu conversei, que era o cara que pilotava a cela, falou, tem um irmão da igreja aqui do lado. Aí abriram para mim orar pelo cara. E o cara não ficou bom? Deu bom, o cara ficou legal, melhorou. E a partir daquilo, aí as pessoas, você é da igreja? Sim, eu sou pastor aqui, né, de jovens. E a partir daquilo, não tinha igreja ali naquele CDP onde eu estava preso. Não tinha nada, não tinha nenhum... E o capelão dali, é um amigo meu, o Claudinei. Valeu, Cláudio, estou aqui por causa de você. Eu fiz teologia com o Cláudio. Hoje ele é pastor nos Estados Unidos. E ele vai me visitar logo nos primeiros dias que eu estou preso, falando assim, pô, Bruno, eu fiquei sabendo. Eu falei, pois é, Claudinei, acontece, não sei o que. Ele falou, cara, eu sou capelão nesse presídio aqui, que era aqui o CDP de Barueri. Ele falou, eu vim para cá quando soube, porque eu queria passar a capelania desse presídio para você. Calma, no segundo dia? Nos primeiros dias que eu estava lá. Segundo dia foi o dia de adoração, aí depois o capelão. E aí, depois, nos primeiros dias, assim, na primeira semana, eu falei, pô, Cláudio, eu sou preso. Como assim se passar a capelania da cadeia pra mim? Ele falou, pois é, Brunão, um ministério full time, velho. Vai catar coquinho, né, mano? Você tá me tirando. Ele falou, não, Brunão, pô, pega, não sei o quê, porque eu não tenho tempo de vir. E assim foi. Ali a gente tinha culto todo dia. Nos dias de visita, era muito louco, né? Porque a Paty, a minha esposa, quem conhece a Paty, né? A Paty é a parte louca da história, né? Porque eu era o errado, eu fui o usuário, o dependente químico, o criminoso do passado. A Paty não. A Paty é a Paty que se casa com esse cara. Era uma menina da igreja que, né? Bom, outra história, vai lá no primeiro que você vai ver. Por favor. Bom, aí a Paty, na fila do Jumbo, na cadeia, que é levar as coisas, as compras, né? No CDP lá de Barueri, a Paty era a única, tudo arrumadinho, sapatinho, não sei o quê, e sacolinha do Pão de Açúcar. Né? Quer dizer, destoava total, né? Aquele jumbo gigante, ela com as sacolinhas do Pão de Açúcar. Né? Aquela transparente tinha um requeijão, Poço de Caldas ainda. Os caras, eu lembro porque o comentário foi esse, ué, a mulher do pastor, mano. Vai fazer o jumbo no Pão de Açúcar. Mas aí o que acontece? Depois, isso foi a primeira visita dela. A partir da segunda, eles deixavam as famílias deixavam ela passar na frente. Por quê? Porque a gente fazia acompanhamento familiar nos dias de visita. Então a Paty e eu ficávamos na cela e as famílias iam lá para conversar, serem recebidas. Eu dava acompanhamento ministerial para os caras que estavam presos lá dentro. E foi muito louco, foi um mover, porque eu da manhã para a noite, eu ministrava 60 jovens numa igreja, né? Eu era pastor de jovem.
Eu fui preso, eu passei a ministrar 134 pessoas. Meu Deus. Aumentou, dobrou, cara. Isso daí é produtividade ministerial. Né? Cara, porque toda a igreja não tinha nada para fazer lá. Nada, absolutamente nada. Ou você pensava em maldade, ou você não fazia nada. Não tinha uma biblioteca naquele lugar. Então eu entrei com Bíblia, eu ministrava todo dia, eu aconselhava e a Paty passou a dar acompanhamento para as famílias aqui fora. Né? Ou seja, a gente, de certa forma, fez um eixo de comunicação, né? Mas do lado positivo. Então, isso foi o começo, né, eu acho que das minhas histórias boas com cadeia. Né? E como que foi nesse começo? Tipo, você parar pra pensar a relação do preso com a religião lá dentro. Porque você está contando essas histórias de que a galera te recebeu super bem. Falou, meu Deus, pastor, vamos começar o ministério, todo mundo já topando ir pro culto. Como que foi essa relação no começo entre o preso e a religião? Eu tenho a impressão que eles sejam muito abertos, né? Então. E às vezes a gente que tem um preconceito. Na realidade, olha só, a gente está falando de uma população carcerária, mas não é uma população. E a população carcerária em si... eles são muito sérios em determinados assuntos, principalmente relacionamentos. Então, quando a coisa é séria, é autêntica, é legítima, né, ela é levada a sério e com muito respeito. Então, você tem uma aceitação, uma receptividade muito grande. Até porque você é portador de algo que todo mundo precisa lá dentro. Você é portador de esperança. Sim. Você é portador de fé. Né? Você é portador da palavra de Deus, que traz isso tudo para eles. Né? Você é portador da liberdade. Qual preso, né, não quer estar livre? Qual preso não pensa nisso dia e noite? Sim. Eu quero sair daqui. Né? E aí, quando a gente vai conversar com a população carcerária, que eles falam assim, pastor, ora, assim, 99,9%. Ora para eu sair. Meu habeas corpus está para sair. Meu HC vai cantar. O pastor, ora para minha família, tudo, e ora para eu sair. Né? Então, aí eu falo, vou orar. Mas eu falei, olha, e a gente costuma falar muito de nexo de causa, né? Nexo causal. E eu falo, mas eu vou orar não para você sair dessa cadeia, tão somente. Né? A gente vai orar para que você saia da prisão, da cadeia que te trouxe para a prisão. Sim. Né? Que é a cadeia que envolveu ele e levou ele para essa situação de encarceramento. Ou seja, a vida errada, as escolhas erradas, a drogadição. Então ele tem que ser liberto de uma série de coisas, né? Antes de ser liberto da prisão, porque senão aquela grade vai se abrir, o cara vai sair, um dia ele vai voltar. Né? Então a palavra de Deus fala, né? Ela nos mostra sempre, nos indica para nós voltarmos ao ponto do erro e partirmos dali de novo. Mas partirmos dali de mãos dadas com Cristo, para o caminho que nos foi, né, indicado e nos foi vamos lá, calçado por Ele, né, pavimentado por Ele. Sim. E aí eu acho que falta reabilitação, né? Eu penso que a igreja hoje deveria ser um agente da reabilitação, ao levar o evangelho, levar a esperança, mas a gente, infelizmente, generalizando, claro, cai muito nessa de bandido bom, bandido morto, e aí a gente... Tem muito preconceito nesse preconceito, sim, nesse como se... âmbito. Não que eles não mereçam estar presos, eles fizeram coisas erradas, claro, mas Sim. como se a gente não desse uma segunda chance. Uma coisa, esse ponto é muito interessante. Não que eles mereçam estar presos, eles já foram julgados. Eles foram julgados por um juiz, eles passaram por um júri, muitos deles, depende do crime, né? Eles já receberam a sua sentença. Justa ou não justa, mas eles receberam. Então não cabe a nós julgá-los novamente. Né? Não cabe à igreja falar assim, ele merece ou não, até porque senão você vai ser antibíblico. Né? O próprio Cristo fala isso daí. Né? Eu tive preso, você não foi me visitar. Ele não fala assim, eu era um dos presos bons. Né? Ele não especifica ali. Né? Eu estive preso. Né? Eu estive doente, você não foi me ver. Ele não fala que tipo de doença que ele tinha. Se era gripe ou lepra. Né? Então ele não especifica, ele especifica a situação da pessoa. Então, hoje o encarcerado, né, ele está lá cumprindo pena. Ele está sendo penalizado por algo que fez. A cadeia brasileira
não corrige. Vamos lá, desculpa, eu conheço a galera da SAP, eles mesmos sabem isso, a CEAP, tudo que sabe que o sistema, não são eles têm um esforço, às vezes, sobre-humano de diretores de cadeia. Eu conheço alguns diretores de cadeia, trabalho não com eles, mas trabalho dentro do sistema deles. Então, conheço agentes carcerários, conheço que são bons, que tentam fazer alguma coisa, mas tentam fazer alguma coisa em leis que muitas vezes não te deixam fazer. Porque hoje, o que o sistema carcerário faz? Ele te priva da liberdade, tão somente. Uhum. Ele não te prepara para você sair da cadeia. Ele só te mantém um tempo fora da sociedade. Só que ele te mantém um tempo fora da sociedade, muitas pessoas dentro de um mesmo lugar, sem muitas vezes fazer nada, ou fazendo nada efetivo para que haja uma ressocialização, reconfiguração da mente, né? Fala muito nisso, né? Que é o mudar esse mindset, né? Não se muda, não se fala de reestrutura. Muito pelo contrário, né? Ele vai voltar sabendo mais sobre o crime do que quando ele entrou. É tanto que os presídios hoje, eles são conhecidos no meio do crime como faculdade. Quando o cara vai passar um arradinho, quando o cara vai passar uma mensagem, fala: estou na faculdade de Bernardes, né? Estou na faculdade de Tremembé. Então, os caras é conhecido não como eu estou na cadeia, não, estou na faculdade. Porque a faculdade é a universidade do crime. E olha só como a gente... O efeito revés, né? Nós prendemos hoje muito. Prendemos muito. E a polícia está ali para fazer o trabalho dela, para prender. Sim. Legal? Quem que vai preso? Todo mundo que vai parar numa delegacia vai preso? Não. Quem vai preso não o Zé Ninguém, assim. Quem vai preso? Aviãozinho. Qual que é a cor de pele que predomina na cadeia? Qual que é o nível econômico que predomina na cadeia? Né? Então, você tem os 3 P's lá, né? Cara, eu acho medíocre nós vivemos ainda numa sociedade que prende, né, o pobre, o periférico e a população preta. Né? Para mim é muito, muito ruim isso. Muito ruim. Pensar que eu estive do outro lado. Sim. Pensar que eu era um jovem classe média branco. Que por causa disso, sim, muitas vezes eu não fui preso. Por causa da minha lábia, no meu, vamos dizer assim, minha oratória, o meu jeito de falar, o meu conhecimento, né, da minha articulação, manipulação, não fui preso. Você era enquadrado muito? Pra caramba. Porra. Olha pra mim, eu sou cheio de tatuagem. Né? Eu vivia num submundo. Eu vivia na noite, submundo, né? Toda hora eu era enquadrado. Mas nunca... Então, eu era enquadrado, muitas vezes pego com algo, né? E solto logo em seguida. Por quê? Muitas vezes pego com muito, já fui pego com muita coisa que era o suficiente para eu passar alguns anos dentro do cárcere. Né? Mas eu teve acordo. Né? Eu não vou entrar em questão nisso daqui agora. Né? Mas teve conversa. Né? Sim. Então, é justo isso? Eu não acho justo. Eu não acho justo com quem está pagando a pena por mim. Não no meu lugar, mas onde eu deveria estar também. Entendeu? Eu deveria estar incluído lá. Né? Então, eu passo a última prisão que eu tive, por conta desse crime que supostamente eu estaria envolvido, eu me beneficiei muito por causa da minha situação. Entendeu? Tudo bem que eu vivia já outra vida. Né? Tudo bem que a gente não tem que ser demasiadamente justo, nem demasiadamente injusto. Mas não é justo, verdadeiramente. A justiça não é para todos. A justiça, ela discrimina, a justiça elitiza. Se você tem um defensor público, não desmerecendo a classe dos defensores públicos, conheço muito, né, que trabalham, soam a camisa para poder
fazer o trabalho que de milhares de pessoas que eles têm que defender. Mas ele pega um defensor público ou ele pega um advogado que ele gastou alguns R$1.000? Faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Então, se você tem dinheiro para pagar, é como a saúde no Brasil. Né? É boa a saúde do SUS? Sim. Mas quem realmente se beneficia de uma boa saúde? Quem tem dinheiro para pagar plano de saúde, quem tem dinheiro para pagar remédio. A gente estava falando agora há pouco, nos bastidores aqui, né, de um negócio que se chama CBD, que zera, né, epilepsia em crianças, Parkinson, uma série de coisas, né, que é o canabidiol. Legal. Ela está na boca de fumo? Tá. É barato a maconha? É. Mas e o remédio? O remédio é importado. Ele vem de Israel, ele vem dos Estados Unidos e custa, em algumas drogarias do Brasil, né, coisa como R$1.600, R$2.000 um frasquinho. Pequenininho. Que sim traz benefício a pessoas que precisam daquele medicamento. Isso. Entendeu? Muda a vida daquelas famílias. E aí, quem que pode obter isso? Quem tem dinheiro para pagar. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde não fornece. Né? Não fornece uma farmácia viva. A gente tem tantas plantas boas. Bom, ou seja, a gente entra em outra questão. Mas a questão prisional é assim. Não é um sistema lindo. A gente está falando de uma população carcerária. Vamos lá. A gente não está falando de... Quando a gente fala, bandido preso, morto, legal. Nós estamos falando de uma população de 800 mil pessoas. É a terceira maior população carcerária do mundo. Estados Unidos, Chile e Brasil. É considerado um povo não alcançado, não é? É um público não alcançado, é missões urbanas. Né? Como alcançar? Como ter a leitura para alcançar aquele pessoal? Né? A própria passagem que a gente citou agora, né? O formato de como alcançar. Eu estive preso, não fomos me visitar. A igreja visita? Ah, não, a gente manda o Brunão lá. A gente tem na igreja toda. Então, quantos nós somos na igreja? Aí manda 2. Né? Manda a Denise, manda o Bruno. Né? Quantos são em toda a organização? Então, a igreja poderia sim se envolver. Mas eu não tenho perfil para entrar no presídio. Tá? Tu tem perfil para entrar onde? Né? Na Lan House. Não estou falando mal, mas é assim, tu tem perfil para trabalhar em várias coisas, porque tem várias posições de trabalho. Né? Você já pensou em escrever, pensar em se comunicar com uma pessoa que realmente quer se mudar de vida? Uma pessoa que vem triada, por exemplo, por mim, chegar para você e falar assim, pô, Portela, você tem um jovem da sua idade que tem uma vida muito... está preso. Né? Tá preso lá no presídio de São Luís do Maranhão. E eu, quando estava conversando com ele, lembrei dele. Você não gostaria de se comunicar por carta com ele? Pode mudar a vida. Uma carta pode fazer com que o cara não tome a decisão de tirar a própria vida dentro da cadeia ou não fazer determinadas coisas dentro da cadeia. Né? Pô, você já pensou em ter quantas pessoas, principalmente no presídio feminino, né, que não recebem, a mulher não recebe visita. A mulher é abandonada no presídio feminino. Porque essa é uma característica nossa, homens. Né? O homem abandona. O marido abandona, o pai abandona, né? O amigo abandona. A mulher não tanto. Então, a mulher, eu conheço mulheres e mulheres de 60, 70 anos de idade que estão presas e não recebem visita há 10 anos. Então, por que não pôr no hall de família, no hall de íntimo, de convívio íntimo, alguém para ir lá uma vez por mês? Levar o jumbo, fornecido pela igreja, pago pela gente, que não é grande coisa, e levar uma Bíblia, né, e falar, oi, tudo bom? Vim te visitar. Como é que você está? E usar o que a gente tem de mais importante e aguçado no nosso corpo. Ouvido. Vai escutar aquela pessoa. Vai bater papo, vai trocar ideia, vai comer com ela no pátio. Sabe por quê? No pátio de uma visita de presídio é o lugar mais seguro que se tem. Porque é absolutamente proibido. Isso é lei em todos os presídios. Não se tem rebelião quando tem visita. Né? Não se olha para familiar de preso. Você conversa para familiar de preso assim,
sempre educar. Não, você não vai ver no dia de visita alguém sem camisa. E é passível de morte. Se o cara desce na hora da visita sem camisa, Os outros presos mesmo. ele assinou a sentença de morte dele. É tudo uma disciplina muito Tem severa. um código dentro. Tem um código. Então, qual que é o ambiente mais seguro hoje em São Paulo? Sábado, dia de visita. Lá, no pátio, junto com as famílias, comendo bolo de fubá, tomando um cafezinho e escutando como é que está sendo a vida dele. Então, por que a igreja não faz isso? Por que nós não preparamos, né? Existe um material de curso vasto que por exemplo, eu preparei, que a igreja poderia estar fazendo. E a gente poderia estar entrando dentro de uns presídios com esse material. Eu já fui na Fundação Casa e eles super respeitam. Eles é senhor, tudo. Sim, senhor, não sei o quê. Não te olham no olho, assim. O respeito, por que existe o respeito? Porque a gente corre por eles. A gente vai fazer. Vamos lá. O preso está ali porque em determinadas esferas da sociedade o governo falhou. Isso é fato. Em algum ponto. Em algum ponto ele falhou. Falhou na educação, né? Falhou na assistência social, falhou na alimentação, na saúde. Em algum ponto ele falhou. Legal. O que é uma das funções da igreja? Auxiliar os lugares onde... Suprir essa falha, entendeu? Por que a igreja vai para o presídio? Porque o governo falhou e nós temos a brecha de entrar lá. A igreja vai para o presídio para evangelizar, para levar Cristo ao cativo. Okay? A gente tem que ir como carteiro. A gente leva o envelope. Mas eu não quero ver quem é o remetente. Ah, não, esse cara não vale nada. Vou levar essa carta para o cara, não. Né? Ou peraí, deixa eu ver o que Deus quer falar com ele, porque depende do que Deus quer falar com ele. Eu não vou dar essa mensagem. Isso é ser Jonas, né? Fazer exatamente aquilo. Não vou levar a carta ao endereçado. Porque quem é importante ali? Não é o endereçado. Exato. Não vou para Nínive porque Nínive não importa. Não é nem o endereçado, nem o remetente. É o carteiro o importante. O carteiro ele tem que levar. Lema do carteiro, filho. Vai lá, faça sol, faça chuva. Né? De dia ou de noite, esse envelopinho tem que chegar. Até na casa do cachorro bravo. Até na casa do cachorro bravo. Tem que chegar. Esse é o lema do carteiro. A gente não faz o básico, que é o lema do carteiro. Quanto mais cumprir com votos, né? Ser fiel na saúde, né? Na doença, na alegria, na tristeza. Né? A gente não consegue cumprir votos básicos. E quem dirá votos assim? Sim, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Então, se o Senhor é meu Senhor, eu vou fazer o que você quer, não o que eu quero. Então, você vê, é tudo um comprometimento. Né? Você quer falar uma coisa? Eu achei legal que você falou da esperança. Eu lembrei um pouco do Viktor Frankl, dele no campo de concentração. E ele faz um estudo dentro do campo de concentração. Ele é um judeu dentro do contexto da Alemanha nazista. E ele percebe o quanto as pessoas que têm algum tipo de esperança, algum tipo de sentido fora daquele ambiente de campo de concentração horrível, uma das piores coisas que já aconteceu na história da humanidade, como essas pessoas que têm algum sentido fora, alguma coisa maior, que estão ali com alguma coisa maior em mente, elas suportam aquela situação de uma maneira muito melhor. Em Busca de Sentido? Acho que é Em Busca de Sentido o livro. Como que você viu isso lá dentro? Tipo, a diferença das pessoas que acreditavam em Deus estavam tipo, eu sei que Deus está comigo aqui dentro, eu sei o que está acontecendo, Deus é fiel comigo, Deus é presente. Você passar em qualquer buraco, situação, qualquer coisa com fé, muda tudo. Você saber que você não está sozinho. Tem um Cristo que é um Deus presente, Emmanuel, Deus contigo em toda hora. Né? É um Deus que você busca e Ele está ali. Né? Isso muda toda a história. Você pode estar preso no fundo de um poço, você pode estar num cárcere, você pode estar num leito, que isso muda. A ciência estudou a fé. Né? É até estranho falar, né? A ciência estuda a fé. É lógico. Né? Que fé é essa? Que faz com que o cara, na hora de ele decidir se suicidar, ele fala, não.
não vou fazer isso, né? Ou na hora que ele decide tomar uma atitude de pertencer ou não pertencer a tal grupo ou facção, ele fala, não, eu tenho um Deus que eu já pertenço a um grupo. Sim. Né? Então, muda tudo você passar qualquer situação com Cristo. Tudo. Né? É você conseguir... Eu falo que você consegue obter uma paz de trincheira. Né? A paz de trincheira é aquela paz que o soldado tem quando ele está no meio da guerra, o chumbo está rolando lá em cima. É a hora que ele abaixa na trincheira, tira o capacete, abre a lata de sardinha e come. E vai tomar um café frio. Maravilha. São aqueles minutos que ele não quer saber. Né? Ele está ali fazendo aquilo. Então, essa paz de trincheira, paz no meio da guerra, né? Essa paz no meio das adversidades, só pode vir de um Deus, não vem da gente. É uma coisa que não está em nós. Né? Então, você ter isso no meio de um ambiente prisional faz toda a diferença. E nós somos promotores dessa paz. Nós somos o capelão, o evangelista, chame como você quiser, o cara que vai lá e vai falar, vai trazer um pouco de amor, esperança. Levar luz, né? Levar luz àquele ambiente de trevas. E quão grandes são as trevas lá. Né? Ele está fazendo uma coisa excelente. Você vê por que o crime organizado, né, ele aceita muito bem a igreja. Porque nós levamos aquilo que todo preso precisa. Todo preso precisa daquilo que a gente tem, da palavra que a gente tem para propagar. Né? Então, eles sabem que a gente vai dar um apoio à família. Eles sabem que a gente tem um terreno neutro, que a gente não vai olhar para ele e falar, mano, eu não vou conversar com você, olha seu artigo. Entendeu? Seu artigo está na casa dos 200. A gente sabe o que quer dizer isso daí. Tem gente que não fala. Então, por exemplo, na casa dos 200 você não trata o cara. A gente está falando de artigos da linha dos 200 para cima, ou seja, crimes contra crimes sexuais, por exemplo, do que 13, né, o 213 do artigo penal, ele é o estupro. Né? Então, o estuprador, ele não tem vez, você não vai falar com o estuprador. O cara que é capelão, o cara que vai... Ele não quer saber qual é o artigo do cara, 33, 121, 157, 213. Não importa o artigo, importa a mensagem. Isso muda tudo. Né? E a gente não precisa saber se... mas o cara não vai mudar. Beleza. Continua julgando. Né? Continua menosprezando o poder de Deus. Mas eu vou falar de Deus para um monte de gente que não quer escutar. Você está falando o mesmo, né, de tudo, porque se você fizer isso numa escola, se você fizer isso no ambiente carcerário, se você fizer isso numa igreja, a estatística é quase... E eu digo uma coisa, se você for numa cadeia hoje pregar, você vai ter muito mais atenção, pasmem, do que às vezes você tem num culto de domingo. Porque todos ali querem aquilo, todos. E a gente tem gente no culto de domingo que, infelizmente... Bem, obrigado. Só vem porque se eu não for, pode ser que dê azar, né? Todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca faltei num culto. Né? Então, é a primeira vez que isso me acontece. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Então, não, cara. O cara, ele tá ali, ele tá escutando, ele precisa daquilo que você tem. Né? E a gente não vai. E a gente não entrega. Eu sou muito fã do Johnny Cash. Inclusive, devia ter vindo com a camiseta dele, né? Podia. E ele, pra quem não sabe, ele era um cantor Gosto muito lá de Johnny Cash. I heard myself e ele era cristão. today. E aí ele fazia uns shows na cadeia, ele se correspondia com a população carcerária. Ele passou pela cadeia. Passou pela cadeia. Mas assim, pouco tempo, assim. Sim, ele passava, mas mudou né? a vida. Precisa pouco tempo na cadeia, é muito tempo pra você pensar. É verdade. E aí ele fazia shows, porque eles não tinham, né?
shows, e aí dava espaço pra eles, era muito massa, assim. É. O álbum mais famoso dele é Ao Vivo na Cadeia. Aí você vê isso. Também, né? Olha só que significado faz. O álbum de Johnny Cash mais famoso que ele tem, aquele álbum são anos 60, né? Que ele grava dentro da cadeia. Legal? É o que mais teve repercussão. Agora, quais são os livros mais famosos que a gente tem dentro da Bíblia? São as cartas, né, do cárcere. Você vê Paulo escrevendo no cárcere, João escrevendo em Patmos. Segundo livro mais lido que a Bíblia. E vocês falam lá, qual é? No final você pôs lá. O Peregrino. O Peregrino. Escrito na cadeia também. John Bunyan escreve na cadeia aquilo lá, que é um conto de um sonho. Um sonho que ele teve dentro da cadeia. Cara, mudou a história de muitas vidas, esse sonho que o cara teve dentro da cadeia. Cartas tem uma música, isso daí estava no final, no roteiro, mas já estou mandando agora. Eu não gosto, eu sou mais da linha, eu gosto muito mais de música clássica, né? Então, por exemplo, Exploited, GBH, Sex Pistols, todo o punk clássico, né? The Clash. Eu parto dessa daí, que é um pouco mais minha cultura nos 70, 80. Mas, por exemplo, na cultura hip hop, no rap nacional, o rap nacional é muito bom, né? Eu acho que é muito melhor do que o internacional. A geração... Cara, muito primeira bom. Geração, Racionais... Todos. Então, assim, eu gosto muito de algumas... Por exemplo, tem uma música... que eu conheci o autor dessa música, ela chama Carta de um Detento para Sua Mãe. Mano, escuta essa música sem chorar, né? Então, algumas músicas, você tem Ao Cubo, que fala, né, sobre algumas situações de prisão, de vulnerabilidade. Escuta isso sem chorar, né? É quase impossível. Então, coisas que foram feitas na sua privação. Sim. Né? Você está privado de liberdade, você dar um valor à liberdade. Então, eu vou contar uma história rápida de um benefício de se privar da liberdade e depois você ter liberdade. Entre os dois cultos de alguns domingos atrás, eu voltei para casa, cheguei em casa, eu levei um lanche para minha filha porque ela queria comer alguma coisa diferente, né? E aí a gente sentou, comeu esse lanche junto. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu falei para minha esposa, poxa, até eu voltar para a igreja, a gente voltar para a igreja, que é 6 horas da tarde, dá tempo de assistir alguma coisa. Vamos pegar um filminho na Netflix? Vamos. Sentei na televisão, botei uma água geladinha do meu lado, né? E a esposa falou, daqui a pouco eu faço uma pipoca. Eu falei, beleza, vamos começar a assistir o filme. É normal isso? É normal. Sim. Que valor você dá ao normal? Eu dou um valor sobrenatural, sabe por quê? Porque um dia eu estive na cadeia, privado da liberdade, e tudo, mas não é alguma coisa, algum momento, tudo o que eu mais queria naquele momento, em muitos momentos da minha vida, era estar sentado num sofá de casa, com uma água gelada do lado, com a minha esposa e a minha filha. E os meus filhos. Sim. Assistindo Pica-Pau. Qualquer bobagem na TV. Qualquer besteira. Entendeu? Mas está ali com um controle remoto na mão e com a minha família sentada no mesmo ambiente. Isso não tem valor. Toda vez que eu faço isso, eu lembro de onde eu vim. Eu lembro quem eu fui. Eu lembro das privações que eu tive. Eu não posso esquecer. Isso faz parte de mim, né? Foi uma das lapidações que eu tive. Então eu não posso esquecer de onde eu vim, do ambiente que eu vivi, né? Das coisas que eu fui privadas para dar valor nas coisas contemporâneas. Sim. Né? Então o cárcere, para mim, fez um bem absurdo. Fez um bem absurdo. Por quê? Eu dou valor hoje a coisas que pouca gente... Beleza, assisti o filme, não. 5 minutos depois, meu telefone toca. Pastor, pelo amor de Deus, ajuda. Eu parei o filme e fui ajudar uma família. A minha esposa falou, vai. Né? E eu voltei. Perdi o culto, porque eu voltei 1h da manhã para casa. Beleza. Quando eu voltei para casa, minha esposa estava me esperando. Em vez de ela brigar comigo, a gente deu risada. Falou, caramba, a gente não conseguiu de novo assistir o filme. É um barato isso. Né?
Mas vai lá, vocês têm Tem um filme que eu gosto muito do filme, do livro também, sou suspeito. Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade. Pô, Ai, Liberdade, meu Deus melhor do céu, que filme de maravilhoso. prisão. Que filme lindo. E lindo. o Andy Dufresne, que é o personagem principal, o Red, que é quem narra a história, ele fica contando como o Andy sempre teve a liberdade. Ele não pertencia dentro daquele lugar. Isso é lindo dentro do livro, que vai mostrando o quanto... Mas são dois... É uma dicotomia ali, né? Porque ele nunca perdeu a liberdade, o outro nunca perdeu... É tanto que se tem um termo de cadeia hoje, que é inspirado nesse filme, que se fala, o cara institucionalizou. Ou seja... Que é o que aconteceu com outro cara, que tentou sair e não conseguiu. Não consegue, ele se mata, porque ele é a instituição, ele é fruto. Né? A gente fala muito... Passou tanto tempo lá que ele não sabe viver, não sabe viver fora. É tipo assim, o cara saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Sim. Né? O cara saiu da cadeia, mas a cadeia continua impregnada no caráter daquela pessoa. Porque passou mais tempo preso, ou muito tempo preso, né? E é outra leitura de vida. Eu amo esse filme, mas também a cadeia americana lá é outros 500. Isso é verdade. A gente Como é a cadeia no Brasil? Como que é a rotina? A comparação. Não é Prison Break, né? O carandiruzão, assim? Cara, tem a galera do basquete, a galera da academia. Biblioteca. Lá eles tinham biblioteca. A galera do CrossFit na cadeia. Só não pode subir no muro. Não pode ficar de escala. Rodar pneu, fazer... Pode. Bom, olha só. Cadeia, velho. Prisão é prisão. Privar de liberdade é privar de liberdade. Então, cadeia, eu tenho que respeitar em todos os aspectos. Ela sendo uma suíte em Lyon, eu visitei, eu tive acesso à cadeia de Lyon, na França. Né? Um querido meu ficou preso lá por muito tempo. E era assim... Era uma cela, né, com 2 camas, com banheiro na cela. Né? E depois eles passavam mais tempo fora da cela, trabalhando numa unidade robótica da Citroën, né, e fazendo atividade física do que na própria cela. O Brasil, vamos voltar à realidade brasileira. E aí eu tive em algumas cadeias na Califórnia, né, eu visitei cadeias como Calipátria, Sentinela, Pelican Bay. Em Calipátria eu preguei e fiz service para grupos, então eram 5.000 presos em Calipátria. Né? Então era uma cidade. Mas a realidade da cadeia no Brasil, a realidade é essa, superlotação. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, 800 mil presos, né? E aí não temos instalações. Qual que é a solução para isso? Vamos construir mais presídios. Eu acho um absurdo o cara que pensa isso. E tem um lugar que eu vou visitar onde a gente tem projeto que ainda teve slogan, você tinha outdoors na cidade falando assim, o governo investiu e nós temos hoje mais 6.270 lugares na cadeia. Para mim isso é uma propaganda negativa, cara. Faz 6.070 postos na escola, na creche, onde a mãe pode deixar a criança e ir trabalhar, porque é a mãe de hoje em dia. Né? Não, eles propagandam que tem mais lugares, mais presídios, porque foram construídos mais presídios. O governo que constrói mais presídios é um governo que eu acho que não deu tanto certo. Né? Sim. Uma construção está pegando só a ponta. Você está pegando o negócio podre. Né? Então, em vez... Cara, faz propaganda de outra coisa. Não fala que você está fazendo presídio. Não fala. Véio. É pior, né? Eu acho, não sei. Né? Eu sou a favor do final dos presídios, da extinção de presídios, não formatação que é. Não digo que o cara não tem que ser punido, não tem que ser preso. Estou falando isso. Mas os presídios não corrigem ninguém, filho. Só pior. Né? Se não for as ações sociais, se não for a igreja estar dentro do presídio, ninguém se recupera naquele lugar. E na prisão do Brasil a galera trabalha? Então, tem os trabalhos. Eu, por exemplo, trabalho num instituto que se chama Humanitas 360 Graus. Eu faço toda a parte de voluntariado e a parte espiritual, ou seja, a capelania das pessoas. A gente trabalha, o Humanitas trabalha com empreendedorismo atrás e além das grades. Então, hoje a gente tem, por exemplo, São Luís do Maranhão, vou pegar um modelo. Na UPFEM, a cadeia feminina de São Luís do Maranhão tem uma unidade nossa
e a gente põe cooperativas dentro do sistema carcerário. Então, essa cooperativa é de costura, bordado e tricô para mulheres que estão lá. Então, o sistema de cooperativa é diferente de empregar. Então, você tem vários sistemas de trabalho. Então, o sistema cooperativa, eu acho que é um sistema revolucionário, porque ela vai, além de tudo, ela só não vai ficar ali o dia inteiro costurando bola, costurando blusa, fazendo pão. Não, ela tem que se tornar uma empreendedora, uma empresária. Então você tem que empoderar aquela mulher, aquela pessoa, aquele preso de algo. Então ela vai ter uma empresa. Então ela vai fazer parte de uma empresa. Então lá na Cuxá nós temos hoje em torno de 20 mulheres, né, que nesse momento estão dentro do sistema carcerário, numa sala construída pelo Humanitas, que tem todo um layout diferente para não parecer cadeia tanto, entendeu? Para dar uma dignificação. Porque até a arquitetura da cadeia, ela é numa forma de punir, entendeu? A forma de você usar uniforme é a forma de punir, entendeu? Por quê? Porque o sistema carcerário é para aquilo. Ele tem que punir. Então não tem nada de diferente para mim do que você torturar uma pessoa para a pessoa melhorar. Tem um pouco disso no Vigia Bate Punir, nela né? que ela melhora. Entendeu? Você vai passar a vida toda batendo na pessoa. Né? Então, a gente tem lá 20 mulheres e a gente tem uma equipe que atende juridicamente elas, um psicossocial que tem psicóloga, assistente social, a parte espiritual, você tem a parte de comercial, você tem a parte de marketing digital que elas precisam para vender aquilo lá, que não é feito fora. A gente cede, a gente acaba tendo toda essa equipe que trabalha para elas. Né? Beleza. Qual é a reincidência dessas mulheres? Bem menor. 0. Muito menor. Nós não tivemos uma reincidência até hoje, em 5 anos de trabalho. Que ótimo. Dentro do CARS. Glória a Por Deus. quê? Porque existe todo... mas é uma movimentação em torno de 20 mulheres. Caramba, 20 mulheres são 20 famílias, mães. E a gente tem diversas histórias lá. E eu queria contar uma história para você ver como, assim, bem rápido... E ela está eu posso contar porque ela está numa tag. Nos nossos produtos lá da Tereza, quem quiser vai lá no Instagram, Tereza Vale a Pena. Todos os nossos produtos eles estão com um produto local, ou seja, aqui em São Paulo a gente trabalha com feltro que é feito de garrafa PET, uma das nossas linhas. Trabalha com tricô, tudo uma coisa sustentável, mas também vem uma mini bio, uma tag, contando a história de uma dessas mulheres. E aí tem a história de uma delas que hoje é uma amiga nossa, é a Bombom. Ela passou 8 anos presa. Por quê? Porque ela nunca foi do crime, ela não traficava drogas. Ela conta assim, eu sempre fui uma mãe, o pai abandonou, eu tive que criar meus 2 filhos sozinhos e deixei a de 14 cuidando da outra, pequena, normal, né? E fui trabalhar. Quando eu voltei um dia para casa, porque eu tinha que pagar aluguel, tudo, eu tinha que trabalhar. Quando eu voltei para casa, eu me deparei com uma pessoa estranha em cima da minha menina de 14 anos, forçando ela. Quando eu entrei, que eu fui, o cara puxou a faca e entrou em luta contra ela. Quer dizer, o cara foi violentar a filha dela. E ela entrou em luta, conseguiu desarmar o cara e deu uma facada no cara. Sim. E o cara morreu. Beleza. Julga essa mulher. Rápido, faz esse julgamento. Faz você esse julgamento. Se você talvez não teria feito, ou até pior, ela deu uma. Né? Não foram 37 facadas. Então, legal. Defendeu a honra da filha. Ok, ela saiu no jornal no outro dia como defensora da honra da filha. Não fizeram um corpo de delito do cara para ver se o cara estava drogado ou alcoolizado. Entendeu? Sim. Não. Ela era uma mulher, morava numa favela, numa ocupação, uma mulher preta, né? Que não tinha um trabalho registrado, né? E aí ela foi julgada ela foi defendida por um defensor público e julgado por um juiz que, desculpa, não tem alma, né? E aí essa mulher, ela foi presa em flagrante.
e ficou 8 anos na cadeia. É justo isso? Não. Não, a mulher que traficava droga. Tá bom, ela cometeu um erro, ela tem que ser julgada por aquilo. Quer dizer, você tem diversas situações. Eu tenho senhoras hoje que são cooperadas nossas, né, que acabaram presas por tráfico de drogas. Senhoras de 60 e poucos, 70 anos de idade. Né? Estavam guardando, aquela senhora velha do tráfico, não sei o quê, guardando droga. Cara, o traficante não vai preso. Né? Não é o cabeça. Não, cabeça não vai. Ó, Bruno, só pra gente começar a caminhar pro fim, né? Boa. Vamos fazer nossos mitos e verdades sobre a prisão. A gente tem pra algumas dar uma curiosidades. descontraída. Tá bom, Deixa eu alongar a aqui. gente quer Vou começar saber. aqui, vou começar com a O primeira, povo hein? quer saber. O povo quer saber. A história do sabonete é verdade? Por favor. Pode deixar cair o Cara. sabonete? É pra falar mesmo? Por favor. Ah. Putz, vou falar. Cara, a história do sabonete é verdade. Por quê? Mas ela não é verdade só no ambiente carcerário. Eu quero que você faça uma cena aqui, você está no clube. YouTube, hein? Clube. YouTube. E aí, no clube, aquela fila de chuveiros, o seu sabonete cai. Você vai apontar pra onde? Aponta pra parede, filho. Abaixa ali e o seu jacão, a sua bunda, não pode virar pra ninguém. Isso é, cara, isso é básico. Sim. A Formação do ser humano. Isso desde que eu era pequeno. E minha mãe me ajudava ainda no banho. Eu não ia virar a bunda pra minha mãe, filho. Você dá... Eu ia virar, dar licença à mãe e pegava o sabonete. Abaixa, agacha. Exato. Faz um Faz uma, squatzinho, né? faz uma Então embaixadinha sim. de sabonete, né? Puxa ele com o pé. Pega, sabe aquela mão biônica? Puxa com o pé. Que as mãos... Aquele dinossaurinho da criança que você puxa o gatilho. Então, sim, é verdade. Não vai fazer isso em nenhum ambiente. Não faça isso em ambiente nenhum. Não pegue o sabonete do Próximo, jeito lá. direito. Mas Próximo. o sabonete da prisão é mais difícil ou menos difícil? É de mais pegar? difícil. É mais difícil. Próximo. Que operadora pega melhor lá dentro? Todas. Todas, até a BCP pega, né? A Telefônica, né? Todas. Qualquer operadora. Mas uma, ó, vocês fazem planos pra fugir da prisão, assim? O Tipo cara Prison que tá Break? preso. É. Cara, olha só. Qual que Faz é um o- esquema? Colherzinha, Um você dos fica olhando de livros que eu colherzinha. li. Fica cavando. Vou tentar bater na Um dos paredinha. livros que eu li que dentro do cárcere é O Conde de Monte Cristo. Nossa, O li Conde recentemente, de- livraço. O Conde de Monte Cristo nada mais é do que um cara que vai preso e procura fugir da cadeia. O tempo todo você quer sair de lá. Tanto que eu uso isso como formato, como plataforma de pregação. Cara, eu vim aqui e olha, várias vezes eu estou pregando no raio e tá todo mundo com as mãos para fora, tudo, e eu não posso entrar de cela em cela. Então eu estou pregando para todas aquelas celas e todo mundo escutando. E eu vou no raio. E naquela altura você tem que entoar com diafragma o negócio. Galera, eu vim aqui para sacar vocês da cadeia. Por quê? Todo mundo quer fugir, todo mundo quer sair dali. Tanto que a marca Teresa, que é essa marca social que eu trabalho com ela, a marca Teresa é aquela corda que se fazia de lençóis, aquela trança de lençóis para se fugir da cadeia. Aquilo tem um nome até hoje, chama Teresa. Né? E aquilo foi uma maneira de ressignificar, de falar sim, fugir, mas não fugir da cadeia, fugir daquilo que te levou à cadeia. Sim. Né? Fugir da verdadeira, da criminalidade, das escolhas ruins, das companhias más. Né? Então, fugir da cadeia, quem está dentro da cadeia, assim como ele pede oração. O que é uma oração? Senão um grito, né? Do que ele quer mesmo. E o Wilder, o nosso reverendo, ele fala uma coisa muito louca, cara, que eu carrego isso para mim. Perigosa coisa é orar. É perigoso orar. Porque você ora para sair da cadeia. Você ora para que aquele lugar mude. Você ora para que aquela pessoa que está te prejudicando mude. Você ora para que aquela situação mude. E aí Deus faz o quê? Muda você. Deus te muda. E você passa a olhar aquilo de uma outra perspectiva, de uma outra forma. De qual perspectiva? Da palavra de Deus. É mesmo. Né? Então, sim. Mas né? cavar túnel A gente... não, né? Cavar túnel não chegou. Aí, cara, você vai ao mais fácil. Mais fácil é cavar túnel. E não tentar rever as suas atitudes erradas. Essa é a forma certa de fugir da cadeia. É não voltar para lá. Nunca mais. Hoje é o contrário de mim, né? Hoje eu volto, eu vou para os lugares. Antes eu queria fugir. Hoje eu não quero mais sair.
porque eu quero cada vez estar mais dentro da cadeia. Quem mais? Ó, acho que já foi a de como entram as coisas, né? Como que entram as coisas na prisão? Jumbo? Como entra as coisas? Como entra O a quê? coisa na prisão? Especifique coisas. Celular. Bom, celular. Ah, Ele entra Perfeito. por Perfeito. um lugar. Todo mundo entendeu já. Perfeito. Cara, a maioria das coisas da cadeia entram pela porta da frente. Elas não brotam dentro da cadeia. Que mais? O que mais? Visita íntima. Na hora rola ou você se sente um pouco preso? Na hora rola, sabe? Porque o que tá preso lá dentro, eu ia falar que não, o que tá preso é outra coisa, filho. Não, rola. Ai, ó. Tem mais algum Acho que de mito e verdade. Tem mais alguma coisa que a galera acha e não faz a mínima ideia de como que é lá dentro? Cara, Tem o cara que vocês procuram pra arranjar as coisas? Meio de campo? lá tem Camisa tudo. 10. Lá tem tudo. O negócio é assim, a cadeia é um ecossistema, é um ambiente que você vive, ok? Em todos os ambientes você tem que ter vários atores, ok? Vários atores. O cara que é legal, o cara que é ruim, o cara que bota a ordem no lugar, o cara que consegue coisas, o cara que te ouve, o cara que você pode contar, o cara que você não pode contar. Então, tem tudo, é um ecossistema. Agora, tem um lado ruim da cadeia, por exemplo, que hoje eu vejo, é assim, que é a religião. Aí você vê a religião. Eu entro em algumas cadeias e nós temos uma linha que é, vamos dizer, entre aspas, arreligiosa, ou seja, não ligado a uma placa de igreja. Eu não falo, eu sou um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e vim aqui trazer para vocês, né? Não, cara. A gente vai lá pregar a palavra de Deus. Então, hoje, a gente vê... Cara, como é que eu posso falar isso sem ser preso? Não, cara, você vê facções cristãs lá dentro. Então, você vê como se fossem grupos, porque eles se juntam. Então, tem a cela da igreja X, tem a cela da igreja Y, tem a cela da igreja tal. Não, vem, pastor, você vai vir pregar? Prega na minha igreja. Prega. Não, cara. Isso não, incrível, eu já fui em cadeias que as igrejas que têm trabalho lá dentro não se unem. Cada um quer fazer o seu corre. Cara, o corre é um só. O corre é pela população. O corre é pela missão. Pela missão transcultural, missão urbana, né? Pelo povo não alcançado. Sim. Essa que é a missão. Então é para todos. Não, a gente quer ter... Aí o que tem? A cela dos crentes. Por quê? A cela dos crentes, os caras ficam lá. Por quê? Para não ficar no sistema, para não ficar no convívio. Não se misturar com Não o se mundo. misturar com os outros. Pô, eu entendo que tem que ter a cela dos crentes. Entendeu? Mas a cela dos crentes tem que sair para fora e... Uau, convívio. Mas vamos lá. jeito é a igreja, né? Tem que existir a igreja, mas a igreja tem que sair. É isso aí. Cela dos crentes tem que ser a igreja lá dentro. Eu sou meio... eu sou um pouco radical nessa parte. Até porque todas as vezes que eu fiquei preso, eu tive no convívio. Eu tive no sistema. Nunca quis fazer parte de um grupo seleto. Entendeu? Eu acho que eu tô ali. Né? Tanto que a minha história de conversão, o meu ministério é um pouco embasado nisso. Então, por exemplo, eu me tenho como um marginal ainda. Né? Se você falar, defina o seu ministério, marginal. É verdade, filho. Eu sou um marginal, porque, olha só, eu só estava num outro lado da margem. Né? A palavra marginal quer dizer aquele que está à margem de algo. Eu estava num outro lado da margem. Determinado momento da minha vida, Cristo pega eu, filho, né? Tá bom. Cristo me pega em seus braços, pega na minha mão e me tira daquela margem e me leva para outra margem. Tipo a história do gadareno, né? O cara chega na margem, tem um doidão, aí aquele doidão para de ser doidão, e aí ele fala, não, eu vou com você, Jesus. Não, doidão. Tu vai ficar aqui, um povo que vive às margens aqui, para falar do que Deus fez por você. A mesma coisa, eu trago essa concepção para mim. Né? Eu trago essa leitura de ministério para mim. Eu continuo marginal porque eu continuo na margem
que Cristo me virou. Muita gente, todo mundo, eu vejo, os caras vão seguir a viagem, tem que seguir a jornada deles. Uns vão para os montes, outros vão para as planícies, outros vão para terras distantes. Não, eu quero ficar na margem. Sabe por quê? Porque tem muita gente na margem de lá que não faz ideia como atravessa. E eu posso gritar da margem de cá e falar, maluco, atravessa. Não, cara, não tô. Porque se o cara está na margem de lá, ele está olhando e desejando a margem de cá. E ele fala, putz, cara, eu podia sair disso, né? Porque o cara que está muito tempo nisso é um pensamento direto dele. Eu podia largar isso. Pô, eu queria ter uma vida decente. Eu podia sair disso. Eu estou cansado, não tem mais alegria na droga, não tem mais alegria no crime, né? Então você vê e você deseja algo verdadeiro, mas como? Né? E aí você fica numa margem de cá, olhando para a margem de lá e falando, tipo, a grama do vizinho é mais verde, sabe? Como é que eu chego ali? Aí tem que ter um doido do outro lado da margem falando, oh, vem vagabundo, vai morrer nada, vem, tá tudo certo, vem, eu fiz. Se eu fiz, tu consegue também. Então vamos lá. Então eu acho que isso especifica um pouquinho assim o ministério. Entendeu? Acho que eu vou continuar à margem, né? Quero continuar pro resto da minha vida. Amém. Acho que última perguntinha que eu recebi também. Você consegue. Recebidos. Recebidos. Você conseguia contar alguma história de uma tatuagem sua? Cara, tenho várias. Então, você tem 1 milhão de tatuagens? Eu tenho só de cruz e crânio, eu acho que eu tenho umas centenas. Mas fez na cadeia? Não, na cadeia eu tenho uma. Eu fiz, já cobri. Mas eu tenho as tatuagens do passado. Eu tenho uma, por exemplo, uma história interessante. Eu tenho 2 histórias muito interessantes de tatuagem, mas acho que não dá tempo. Bom, uma rápida. Eu tinha na canela tatuado um sol que eu acho que era como uma estrela da morte, né? Que era um ambiente que eu vivia, tenebroso. Então era um sol que dentro de um crânio bem tenebroso, bem escuro, né? E logo que eu me converti, eu olhava assim, eu olhava para aquele sol e a minha canela inteira, a minha perna inteira, né? Eu olhava e falava, caramba, eu fiz em determinada situação isso daqui. E eu fiz mesmo falando, né? Eu sou isso. Eu sou essa estrela da morte, né? Esse negócio que vive obscuro, né? Então, eu fiz nesse intuito e num determinado momento da minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que ressignificar isso. Aí fui no meu tatuador e falei assim, vamos mudar isso? Ele falou, nossa, vamos, Brunão, o que você acha? Eu falei, cara, eu aprendi um negócio na igreja, que, né, Deus transforma a morte em vida. Cristo é isso, né? E onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Então eu colori aquele sol, né? Joguei a cor do sol, ou seja, aquele sol se tornou, os raios de sol se tornaram chama mesmo, e eu escrevi em volta, né? Vencida foi a morte pela vida, né? Então essa foi uma ressignificação de uma das tatuas minhas. A outra eu conto no parte 3. Já puxando a parte 3. Vai ter parte 3 também. Vai ter parte 3. Parte 3. Vamos fazer uma minissérie. Se tiver mais de 500 views, vai ter parte 3. Meu Deus do céu, vai bombar. Tem uma mina que tem mais views que eu. Tem algumas pessoas que tem. Tem mais views. Mas se tiver mais de 500, parte 3. Perfeito. E aí a gente pode caminhar pro final, então. Dá um tique lá. Assiste, passa pra frente esse bagulho, sabe por quê? Porque aqui, a real... Que câmera que eu tô aqui? Aqui, olha. A real para vocês. A gente está fazendo um podcast. Isso é muito legal, é informativo. Mas qual que é o foco de ser feito tudo isso? A gente sair de manhã de casa, vir aqui gravar e dar toda essa atenção, essa importância, toda essa produção para falar, trazer histórias que podem mudar a sua vida ou vida de outras pessoas. Então, não é para ter views. Isso daí é muito, muito cutâneo, né, cara? É mais cutâneo que as minhas tatuagens. Então, assim, é mais profundo que isso. É você poder, através de... como é que eu posso entrar no sistema carcerário? Eu tenho medo. Não, multiplica esse vídeo. Passa para frente isso daí, manda para pessoas que talvez você fale, mas o que tem a ver? Às vezes você não sabe, mas aquela pessoa tem alguém, ou ela está passando por isso. Lembra, a gente tem uma população carcerária gigantesca. Ou pessoas que nem chegam a esse ponto, que falam, cara, eu não quero ir por esse lugar.
Né? Converse, me liga, entra na minha rede social lá, me dá um toque, Pastor Bruno Taioli no Instagram. Né? Vamos conversar, vamos amplificar. E a internet é uma forma de a gente amplificar. Eu vi o Drauzio Varela falando ontem que não existe forma. Talvez a televisão tenha mais, mas você pode, um vídeo desse pode viralizar e alcançar milhões de pessoas. Sim. E uma dessas pessoas, não milhões, mas uma dessas pessoas mudar de vida. O intuito disso é para uma pessoa só. Sim. Então, vai buscar essa pessoa. Você que está aí do outro lado da telinha. Olhou no olho pra fazer isso. E aí, pra caminhar pro final, então, você já mandou umas recomendações aí. No último episódio você mandou umas boas também. Você falou da Cruz do Punhal. Um Sonho de Liberdade. E do Ilícitos, né? A Cruz do Punhal e o Ilícitos. É ilegal. Isso, ilegal. Então, esse filme é animal, ilegal, porque ele fala um pouco da história de uma planta que leva muitos pra cadeia, mas leva muitos pra libertação, então, que é o canabidiol. Né? Hoje eu falo muito, um dos temas de abordagem, a gente pode vir falar isso para a igreja, quem sabe na parte 3, né? O que é o canabidiol, o que é a cannabis? É uma planta que tem atingido assim, famílias muito mais positivo do que negativo, né? Do que o uso da maconha. A maconha é 5%, né, mais ou menos, do uso dessa planta. Agora, o remédio que ela é produzido, que para epilepsias de criança, que estabiliza o Parkinson, que ajuda na depressão, né, na insônia, em várias outras coisas, e não é droga porque não dá barato, você tira a substância, né, só pega o psicoativo. Então, isso daí, né? E esse filme fala disso. Então, nem vou falar muito, dá pano pra manga, mas assistem legal. Tá liberado ele estava na Netflix, hoje está liberado no YouTube. E tem outro filme que também, se você for procurar, você acha no YouTube, que fala um pouco desse empreendedorismo atrás e além das grades, que se chama Tecendo a Liberdade. Então, Tecendo a Liberdade é um outro, não é um curta, é um documentário. Uhum. Tá? Então, Tecendo a Liberdade. Livro? Cara... Livro, filme? A gente falou do Sonho de Liberdade também, que é maravilhoso. Olha, livro... uma série, Irmandade, mas relata assim. Que é a do Seu Jorge, da história do PCC, né? Relata assim, né? Então... Prison Break. Prison Break é legal. Bom demais, meu Prison Break é legal, mas que relata uma outra realidade de prisão. Não chega nem perto, né? Carandiru e Tropa de Elite 2 relata bem? O Carandiru um pouco, até porque tem a visão do Drauzio Varela, mas a visão... Ele não consegue chegar... mas ele mesmo fala isso. Né? Eu não consigo chegar à perfeita realidade. Mas Carandiru é um bom filme para se ver. Sei lá... Eu iria... Por exemplo, Conde de Monte Cristo. Um dos melhores livros que eu li. Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo é monstro. Né? O Peregrino. Tanto o livro é infinitamente melhor que o filme, mas você tem o filme também. O Peregrino. Né? Você tem a Peregrina. É verdade. A Peregrina, que é a continuação, que é quando o evangelista vai lá falar com a esposa do Peregrino. Né? Porque ficou, lembra? No início do Peregrino, fica a esposa e os filhos e o cara vai fazer a jornada dele. Né? Aí ele volta e vai lá evangelizar a esposa do Peregrino. É animal, filho. É muita coisa boa. Bom. Música também já falou, né? Do rap lá. Tem a carta de um detente para sua mãe, mas tem muita música boa. Tem uma música que furou a bolha tem pouco tempo, acho que é de MC Hariel falando da Cracolândia. Acho que é Cracolândia o nome. É uma música que tem algum envolvimento do Alok. Eu lembro que furou. Eu, com minha cara de funkeiro assim, ouvi essa música do MC Hariel. Acho que é eu não cheguei a esse nível. Que o vídeo também fala sobre a realidade de famílias que passam pela Cracolândia.
Ilusão Cracolândia, obrigado. Ilusão. Falando sobre... Milton funkeiro, hein? Milton funkeira. Não, mas furou a bolha essa música. Chegou em mim. Eu vi gente, tipo, youtuber de rock reagindo a essa música, falando, caramba, tipo, como furou a bolha e como essa mensagem é importante de falar. Toda manifestação, né, da rua, ela é válida, porque ela conta uma história, ela tem um grito de socorro, e esse grito de socorro é da sociedade. Quando a sociedade grita por segurança, alimentação, saúde, lá no fundo, ela está gritando por salvação. Sim. E a salvação que eles precisam é a de Cristo, em Cristo Jesus. Quando a gente vai falar do amor de Deus, lógico, a gente tem que alimentar, a gente tem que cobrir, a gente tem que ouvir, mas a mensagem, isso é o lema do missionário, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Sim. Né? O oficial romano falava isso, né? Quando ele dava uma missão para o soldado, para a guarda pretoriana lá, para o soldado romano, que era quase suicida, que era quase certeza que ele não ia voltar para casa, e o oficial falava assim, você está com medo da sua missão? Que você não retorne da missão? Ele falou, não, é necessário que eu vá, não é necessário que eu viva. Existe uma inversão nos valores, ou seja, um realinhamento de valores, né? Que é importante, né? É necessário que eu vá, não é? A minha vida pouco importa. O que importa é a mensagem que está dentro de mim, que está dentro da gente, né? Amém. E pra gente fechar, Brunão, você tem algum versículo para deixar pra gente? Versículo. Cara, pega aí Hebreus 13. Qual que? 13:3? 3. Hebreus 13:3. Leia pra gente, Olavo. Leia, Olavo. Pode deixar. Leia, Olavo. Aqui. Hebreus 13:3. Eu bati na mesa. Não bate na mesa. Eu fiz isso muito na minha... Eu também. Fique em paz. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Isso aí, gente. Valeu. Isso aí. Né? Valeu, Brunão. Ok, Até a próxima, parte 3. Parte 3 com o Brunão. Valeu, meninos. Parte 3. Gente, Valeu, a gente gente. vai ficando por aqui. Beijo.